Vamos então iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, o Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírito ao Mundo dos Espíritos, capítulo 7, da vida do Espírito, da volta do Espírito à vida corporal, e nós estamos no esquecimento do passado. Nós vamos avançar, dar aqui continuidade, a partir da questão 395. E nós tínhamos visto anteriormente, nas questões iniciais desse tema, questão 392, 393 e 394. Kardec, na primeira questão, por que o espírito perde a lembrança da sua existência anterior? E aí os espíritos lembram que, primeiro, que não deve nem pode saber tudo, e segundo, que isso traria para nós um prejuízo na nossa evolução. Na 393 e 394, ele acaba explorando aqui com perguntas diferentes, né, devido ao tamanho das anteriores, né, daqui que geralmente aparecem aqui no Livro dos Espíritos, perguntas grandes, perguntas mais elaboradas, e consequentemente os espíritos trazem também respostas mais elaboradas. Na 393 pergunta: como é que nós podemos conciliar esse esquecimento do passado com a justiça de Deus se nós vivenciamos, sofremos situações que nós não nos lembramos? Se não seria mais justo que nós nos lembrássemos? E aí então os espíritos dizem para nós que saberemos no tempo certo, mas que nesse momento nós não teríamos condições de processar, digamos assim, essas informações. Depois, na 394, aqui já sai um pouco da nossa esfera terrena, perguntando sobre espíritos em mundos mais elevados, se eles também, mais elevados que o nosso, quer dizer, quando se fala em mundos mais elevados, não quer dizer necessariamente mundos superiores, né? Usando essa expressão que geralmente a gente diz de espíritos sábios, espíritos que já se desvencilharam das experiências, né, de expiações, continuam com suas provas, mas já não mais com expiações, né? Lembrando sempre que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque os espíritos superiores ainda continuam sendo provados, né, nos seus valores, nas suas virtudes, nos seus conhecimentos, né, para que possam continuar o seu desenvolvimento. Então aqui Kardec pergunta sobre esses mundos. E os espíritos dizem, né, que conforme vão se desmaterializando, né, porque eles separam aqui em duas questões. Na primeira, né, alguns habitantes guardam essa lembrança clara de existências anteriores, isso devido ao grau evolutivo em que já estão, portanto eles vão se lembrar das existências pregressas, que já não são tão dolorosas como as que nós vivenciamos aqui no nosso mundo, e mesmo aquelas que são dolorosas em vivências já bem passadas, eles lembram e compreendem, assimilam que isso faz parte da condição em que eles estavam, porém já superaram. Portanto, isso já não gera mais nenhum tipo de sofrimento. Enquanto que para nós aqui no nosso mundo são situações presentes, né? Então, se a gente se lembrar da existência anterior, da nossa última existência, certamente a gente vai trazer muita coisa dolorosa para guardar. E aqui no outro caso ele coloca para nós, em outros mundos, porém, em condições mais perto da nossa, porém em condições melhores, não necessariamente eles continuam lembrando, tendo essas lembranças, né? E colocam, né, que eles não apreciam a felicidade que desfrutam pela mesma razão de não se recordarem de um estado mais infeliz. Então, se nós nos lembrássemos de uma experiência passada dolorosa e trouxéssemos isso para o nosso presente, nós veríamos que nós estamos em condições melhores. Portanto, nós podemos continuar, podemos aproveitar melhor a oportunidade que nós temos agora. Kardec depois faz um comentário também aqui um pouco longo, mas a gente vai aqui então para a questão 395, que é essa que nós vamos então iniciar no nosso estudo de hoje. E aqui tem algo bastante interessante, que já muda um pouquinho do assunto, e já traz isso para algo mais concreto para nós, de situações que nós observamos.
no nosso dia a dia, Kardec pergunta: podemos ter algumas recordações a respeito de nossas vidas anteriores? Só lembrando aqui, eu sempre gosto bastante de fazer um ajuste no nosso vocabulário para que as coisas fiquem bem claras no nosso entendimento, né? Então, quando nós falamos em vidas passadas, essa é uma expressão popular, né? Uma expressão, inclusive, que Kardec utilizava na sua época. E nós vemos muitos autores também utilizando essa expressão. Porém, só para a gente poder fazer um ajuste, quando nós falamos em vidas passadas, a impressão que dá é que nós temos várias vidas, sendo que, na verdade, nós temos uma única vida. Nós somos seres vivos, seres imortais, e a nossa vida vai se desenrolando através de diversas existências terrenas. Quando nós, então, reencarnamos, quando nós voltamos ao mundo espiritual e depois retornamos, né? Então, tanto é assim que a conhecida TVP, terapia de vivências passadas, ou terapia de vidas passadas, ela acaba exatamente tendo essa conotação mais popular. Mas para a gente poder fazer um ajuste, é importante lembrar que quando a gente fala assim, quem eu fui numa existência passada, quem eu fui numa vida passada, eu fui eu mesmo. Eu não deixei de ser quem eu sou. Porém, a experiência que eu vivenciei foi diferente dessa que eu estou vivendo agora, onde eu tinha uma outra personalidade, onde eu vivia outras experiências e tudo mais, né? Então, só para fazer esse ajuste, quando nós falamos em vidas passadas, entendamos experiências passadas, né? Existências passadas aqui no mundo físico. Até porque no mundo espiritual nós poderíamos dizer vida no mundo físico, vida no mundo espiritual, como se fossem duas vidas diferentes, né? E na verdade é tudo parte de um único contexto. Então, vamos lá. Para poder falar sobre isso, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas passadas. Eu trouxe para vocês aqui, fiz uma pesquisa rápida, só para a gente poder ilustrar um pouquinho esse tema. Fui aqui no nosso chat GPT, pedi para fazer uma pesquisa sobre casos de lembranças de vidas passadas, né, de existências passadas, de reencarnações anteriores. Ele trouxe para nós aqui um pequeno resumo. Tá? Isso aqui não é elaborado pelo chat GPT, mas é pesquisado por ele, que ajuda bastante aqui no nosso estudo. Então vamos lá, eu vou trazer aqui então alguns casos, porque quando nós falamos então, conforme os espíritos colocaram, podemos ter algumas recordações a respeito de nossas vidas passadas. Antes de falarmos se podemos ou não podemos, vamos trazer aqui então esses fatos para a gente poder refletir um pouquinho e depois trazer as orientações dos espíritos. Porque de fato, né, já não precisamos fazer mistério a esse respeito, nós temos vários casos que já foram registrados, né, no Brasil, fora do Brasil. Tem até um livro muito interessante, 20 casos de reencarnações. Deixa eu pegar aqui, peraí. 20 casos sugestivos, né? 20... Deixa eu só trazer direitinho aqui. Está aqui, ó. 20 casos sugestivos de reencarnação. Deixa eu pegar aqui o nome do autor. Aqui nesse caso é do Dr. Ian Stevenson, que a gente vai falar sobre ele. Mas aqui no Brasil, enfim, a gente vai depois trazer isso melhor. Mas vários livros foram escritos, vários depoimentos, várias pesquisas foram também apresentadas a respeito dessas experiências, né? Então, antes da gente falar se pode ou se não pode, a gente sabe que pode, porque isso já aconteceu, né? Do professor Hernani Guimarães Andrade. Não é esse, Jerusa. Apesar dele até ter feito alguma pesquisa, mas é um livro que foi publicado no Paraná. Era um delegado da Polícia Civil, se eu não me engano, e ele fez algumas pesquisas com digitais de pessoas e foi ali apresentando algumas coisas, né? Então isso trouxe um material interessante para ser estudado. Mas vamos lá, casos cientificamente investigados. Swarlata Mishra, ou Mishra, na Índia, entre 1950 e 1960. Desde os 3 anos,
Suarlata contou detalhes da vida de uma mulher chamada Bia Patak, que havia morrido em 1939. Ela descrevia com precisão a antiga casa a casa de Bia, a cor, o número de cômodos, a escola próxima, a ferrovia visível, etc. Detalhes todos verificados por Ian Stevenson. Em 1961, Stevenson e colaboradores entrevistavam Suarlata e familiares de Bia e publicaram o caso em 20 casos sugestivos de reencarnação, que foi publicado em 1966. Seus relatos correspondiam a fatos específicos, nomes de parentes, apelidos íntimos, objetos vistos, que Suarlata não poderia conhecer, caso clássico em estudos de reencarnação, sem explicação natural encontrada. A gente viu que a Índia, né, era um ambiente bastante propício para o estudo da reencarnação, porque o fato do país ser hindu, né, é essencialmente hindu, e a religião hindu ser reencarnacionista, então isso favorecia bastante a divulgação dessas situações. No caso do Brasil, por exemplo, que o Brasil tem aqui, né, uma força dentro do cristianismo, né, começando pelo número de católicos e depois o número de evangélicos, o número crescente, que são duas religiões que não são reencarnacionistas. Alguém que traz isso para os médicos, alguém que traz isso publicamente no seu meio social, isso geraria um constrangimento muito grande. Portanto, muitas pessoas que acabam tendo essas experiências acabam não divulgando exatamente porque não encontram um ambiente que seja favorável para analisar, para compreender essa situação. No caso da Índia é diferente. Portanto, lá, esses casos são publicados, né, são divulgados, e as pessoas entendem isso, né? Então, é apenas uma questão de lembrar se os fatos realmente correspondem com a realidade ou não, mas não duvidar se a pessoa está tendo algum tipo de lembrança ou não. Essa é a diferença, né? Um outro caso aqui, em 1951, também na Índia, Ravi Shankar, nascido em Uttar Pradesh, com uma marca de nascença horizontal no pescoço. Desde pequeno, Ravi afirmava ter sido um menino chamado Muna, filho do barbeiro, aí fala o nome do pai aqui, que eu não vou incomodar vocês com esse nome complicado, morto por ter a garganta cortada por ladrões. Stevenson, novamente, visitou Ravi em 1964 e afirmou que Muna, de fato, havia morrido estrangulado pelas vias descritas, no ano anterior ao nascimento de Ravi. Olha só então, hein? Aqui nós já temos também mais um detalhe para a gente poder analisar, porque essa morte aconteceu um ano antes do nascimento desse jovem. E aqui o que nós vamos perceber? O tempo na erraticidade que esse espírito vivenciou. Ou seja, a sua reencarnação foi quase imediata. E não aquele tempo, né, que o espírito fica muitas vezes 30, 40, 50 anos, né? Então a gente pergunta, né, quanto tempo demora para a reencarnação do espírito? Cada caso é um caso, né? Cada espírito tem a sua necessidade. Aqui nesse caso, se por acaso aconteceu desse espírito ter desencarnado antes do seu tempo, a reencarnação acaba sendo ali de imediato, porque na verdade o espírito tem necessidade de vivenciar essas experiências no mundo físico, e aquela interrupção acabou gerando para ele então esse atraso, e aí, então a reprogramação ali seguida para que ele possa voltar ao ambiente terreno, né? E continua. Além disso, a posição e o formato da marca de nascença de Ravi coincidia com o ferimento do cadáver de Muna, corte de faca na garganta. Conclusão. O caso estudado por Stevenson é citadíssimo por sua forte correspondência entre memórias detalhadas e evidências físicas da vítima. Então aqui a gente tem, né, inclusive já comentamos sobre isso também em outra oportunidade, no canal Discovery Channel nós temos um programa que fala, né, meu filho é a vida... Como é que chama o programa? É um programa de reencarnação, né, de histórias de reencarnação. E muitas histórias são contadas. Então, a maioria delas
acaba sendo de histórias apenas com depoimentos de pessoas que trazem lembranças que são instigantes, porque conta alguma coisa, um fato, um nome, que poucas pessoas sabiam. Mas outros casos, como é o caso de Ravi que a gente percebe, não são apenas memórias detalhadas, são marcas físicas que correspondem com aquilo que ele trouxe. Então já vai algo além. No Sri Lanka, que fica ali perto da Índia também, aquela ilhazinha que fica ali no sul do subcontinente indiano, 1971, Sujit Lakmal. Começando aos 2 anos, Sujit passou a descrever a vida de Sami Fernando, um homem de Goracana que trabalhava com trens e vendia aguardente, casado com uma mulher chamada Maggie, e que morrera atropelado por um caminhão após discutir com a esposa. Primeiro, um monge budista notou 16 pontos a serem verificados, quase todos confirmados por Sami Fernando, inclusive as profissões, nomes e locais citados. Aqui também já aproveitando, ele fala de monge budista, lembrando que o budismo é reencarnacionista. Embora tanto o hinduísmo como o budismo são religiões reencarnacionistas, mas que trazem ali uma visão diferente daquela que os espíritos trazem para nós. Por isso que Kardec aborda, inclusive, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, a respeito da metempsicose, que é aquela reencarnação em que o espírito pode progredir ou pode regredir. E essa regressão diz respeito à reencarnação em animais, por exemplo. Então, tanto que até existe aquela ideia, né, que se você vai ter uma reencarnação com características punitivas, expiatórias, o espírito reencarna no corpo de um animal. E aí os espíritos, através aqui do trabalho de Kardec na doutrina espírita, diz para nós que isso não acontece. Exatamente porque o espírito tem ali a sua estrutura, tem a sua complexidade, tem necessidades de ser um espírito, de ser um ser que tem a consciência clara e esclarecida para dar continuidade na sua evolução. E se acontecesse dele reencarnar num corpo inferior, ele simplesmente se paralisaria na sua evolução. Ele não teria possibilidade de continuar, a não ser se submetendo a um sofrimento que não traria proveito nenhum. Então, nesse ponto, o Espiritismo acaba se distanciando dessas filosofias reencarnacionistas também. Mas vamos lá. Primeiro, um monge budista anotou 16 pontos a serem verificados, quase todos foram confirmados, em Sami Fernando, inclusive profissões, nomes e locais citados. Em 1973, Ian Stevenson investigou o caso, comprovou pelo menos 59 afirmações de Sujit sobre sua vida anterior, que não poderiam ser explicadas por fraude. Então, sempre lembrando, tudo aquilo que diz respeito à realidade do espírito e não pode ser comprovada fisicamente, como a gente já viu, das dificuldades da ciência tradicional, da ciência do nosso mundo físico, avaliar e investigar aquilo que traz do mundo espiritual. Então, as fraudes, as simulações, as dúvidas, até mesmo as ilusões ou até saúde mental tudo isso acaba sendo questionado. Então, nesse caso aqui, então, investigar se isso é fraude ou não, porque cada pessoa tem ali o seu interesse, Então, tem pessoas que fazem isso, no caso da mediunidade, por exemplo, que nós já vimos, e isso é sempre divulgado na mídia, o caso, por exemplo, de fraudes, de simulações, de curas falsas, de milagres falsos. Isso acontece não somente na relação com o mundo espiritual, através da mediunidade, da forma como o Espiritismo apresenta para nós, mas nas demais religiões também. Pessoas que dizem ter sido tocadas pelo Espírito Santo e se apresentam como santas, como milagrosas e tudo mais, como missionários e por aí vai, e isso certamente causa uma grande comoção e acaba também enveredando pelo interesse material, trazendo ali riquezas, fama, poder, influência, etc. Então aqui, considerado por Stevenson um dos casos mais sólidos que estudou,
dada a documentação prévia dos relatos de Suji e sua coincidência com os fatos verificados, os detalhes descritos eram verdadeiros e Suji demonstrava comportamentos similares a Sami. Um outro caso, Estados Unidos, na década de 1960, Jimmy Svensson. Jimmy, criança índio-americana, Turgite do Alasca, aos 2 anos, passou a lembrar a vida do seu tio-avô, John Cisco, desaparecido em naufrágio. Jimmy nasceu com 4 pequenos sinais redondos no abdômen, semelhante a perfurações de bala. Ele apontava para essas marcas dizendo que ali havia sido baleado e relatava ter bebido vinho, justamente um hábito conhecido de John Cisco. Também descreveu detalhes da aldeia de Kluckwan, onde nunca havia estado. Investigação por antropólogos e por Stevenson mostrou que John Cisco, morto em acidente, homicida não esclarecida, tinha o perfil narrado por Jim. Caso famoso nos Estados Unidos, mostra correspondência entre memórias, marcas físicas e fatos históricos, embora falte identificação de um culpado, já que o corpo de Cisco não foi encontrado. Em geral, esses relatos infantis, em culturas ocidentais, estudados por Jim Tucker, aluno de Stevenson, são poucos, mas este é um exemplo marcante. A gente vai lembrar que na Índia é muito comum crianças relatarem lembranças de existências anteriores. Mais um caso, Estados Unidos, 2004, James Lininger, menino americano de Louisiana, que aos 2 anos começou a ter pesadelos intensos com um avião pegando fogo e dizia ter sido piloto americano abatido na Segunda Guerra. Ele deu muitos detalhes. Apontou um porta-aviões, USS Natoma Bay, citou o nome de um amigo, Jack Larson, que estava no navio, e descreveu as circunstâncias da queda do avião. Seus pais descobriram que tudo correspondia ao destino do piloto James M. Gene Houston Jr., morto em 1945 de forma compatível com as descrições do menino. O caso foi estudado pelo psiquiatra Jim Tucker, na Universidade de Virgínia, que documentou entrevistas feitas antes da identificação do piloto e publicou detalhes em artigo científico. Embora tenha ampla divulgação em mídia, documentários, até onde se sabe, o caso segue sem explicação natural comprovada. Os relatos de Jamie coincidiam com registros históricos anteriores a qualquer conhecimento familiar. Aqui, por acaso, eu me recordo de ter visto exatamente um desses programas do Discovery Channel que fazia entrevista com os pais, com o garoto, e aí foi colocado que esses pesadelos que ele tinha, esses pesadelos cessaram no dia em que eles fizeram uma visita ao local onde o avião afundou, onde o avião caiu. Porque era um avião da Segunda Guerra, foi abatido e aí caiu no Pacífico. E aí o garoto viajou até essa região e a partir dali ele não teve mais essas lembranças. E aqui então nós temos, de todos esses casos que a gente estudou, temos aqui então de uma dona de casa dos Estados Unidos. Aqui são muitos os casos, depois eu dou uma organizada e coloco para vocês lá no nosso grupo, para todos verem aqui, casos relatados em regressão e cultura popular, Vários psicoterapeutas e autores de linguagem espiritual relatam vidas passadas sem respaldo científico formal. Por exemplo, o psiquiatra americano Brian Weiss narra em Muitas Vidas, Muitos Mestres, de 1988, o caso de Catherine, cliente que relatou uma vida como vítima do Holocausto, ou do britânico Derek Acora, e outros médiums que narram encarnações anteriores. Aqui eu me lembro de ter lido esse livro, bem na época em que eu li ali por volta ali de 1994, 95 mais ou menos, eu li esse livro. E foi ali que o Brian Weiss, então, quando ele publicou essa obra, ele era um psiquiatra, como diz aqui, e ele estava com essa paciente, ele trabalhava com regressão de memória.
Só que a regressão de memória era aquela terapia em que você fazia com que o paciente regressasse as suas lembranças até a sua infância mais pregressa, para que ele pudesse buscar algum trauma na infância, até mesmo durante a gestação. Só que durante essa regressão, a paciente, essa Catherine, começou a ter lembranças, começou a relatar fatos ou imagens ou memórias que já tinham ultrapassado essa existência anterior. E foi aí que então houve essa quebra, essa passagem de uma existência para outra. E aí então ele começou a explorar com essa paciente, durante várias sessões, essas memórias. E aí então ele escreveu esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, e isso gerou uma grande polêmica na história dele, que ele relata isso depois, porque ele era médico, e o médico é uma pessoa da ciência. E como alguém no seu meio científico, no meio dos seus pares, poderia falar nesse absurdo de imaginar em vidas, em múltiplas vidas de um indivíduo, né? Então isso gerou para ele um certo constrangimento, mas na época ele persistiu, dizendo, vocês podem até não concordar, eu posso até ver esse constrangimento, mas eu não posso negar os fatos. E o fato é que essa paciente me trouxe essas lembranças, e essas lembranças eram consistentes. E aqui continuando então. Esses relatos são divulgados em livros, filmes e documentários, mas carecem de verificação independente. Eles têm grande impacto em públicos leigos, aumentam crença em reencarnação, mas normalmente não são considerados evidências científicas. Então, a conclusão, muitos seguidores os aceitam como literais, enquanto cientistas os interpretam como produtos psicológicos de regressão hipnótica ou construção cultural. Depois ele traz aqui também aqui uma tabela com várias pesquisas que foram feitas na Índia, Sri Lanka, nos Estados Unidos, porque é ali que era divulgado muito mais. Que mais aqui que nós temos? E aí tem várias fontes aqui, foram feitas pesquisas nas mais variadas fontes. Então esse conteúdo todo traz para nós que, embora, enquanto que na época de Kardec, quando ele fez essa pergunta, se é permitido, se não é permitido, eles se baseavam naqueles relatos de pessoas que contavam alguma coisa, mas muitas vezes isso não era acreditado, isso não era levado a sério. Então, como ninguém levava a sério, era muito mais assim uma ideia popular, uma crença popular. E para isso, então, Kardec submeteu aos espíritos essa questão. Até porque também ele já tinha um entendimento da reencarnação, da imortalidade, do espírito, algumas pessoas terem essa lembrança, o esquecimento como necessidade para que o espírito pudesse progredir durante a sua existência. Então, ele fez essa pergunta. Só que agora, na atualidade, nós temos esses casos, Lá na Universidade de Duke, por exemplo, onde até mesmo o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é psiquiatra aqui no Brasil, que ele estuda lá no NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas lá de Juiz de Fora, ele estuda essas questões da espiritualidade, reencarnação, ele estuda sobre experiências de quase morte, e, inclusive ele teve contato com outros pesquisadores do Brasil, da Holanda, da Índia, dos Estados Unidos, que pesquisavam sobre essas recordações de existências anteriores. Então, quer dizer, o meio científico pode até não se interessar pelo tema, mas nós temos pesquisadores que se dedicam a essas investigações. Mas independente daquilo que acontece no nosso mundo, esses relatos são apresentados para nós. Eu não vou dizer fatos, porque se fossem fatos, eles seriam inquestionáveis, mas as evidências são bastante consistentes para trazer para nós esse entendimento de que a reencarnação ela pode ser observada pelo método científico, embora sem uma comprovação concreta disso tudo, mas olhando da perspectiva espiritual. Quer dizer, se nós estamos estudando sobre o esquecimento do passado, e o esquecimento do passado é uma necessidade que o espírito tem para evoluir, como esses casos então são observados?
Para quem não conhece, vocês podem encontrar no YouTube, tem um filme chamado Minhas Vidas. É a atriz Shirley MacLaine. Ela foi bastante popular na década de 1970, começo da década de 1980. Fez muitos filmes, né, no cinema, na televisão. E ela relata nesse filme, Minhas Vidas, é um filme que tem mais ou menos umas 4 horas. Ele é dividido em 2 partes. Parte 1 tem 2 horas e pouquinho, depois o restante na segunda parte. E ela conta exatamente isso, as lembranças claras que ela teve e a revolução que isso trouxe na vida dela em termos de fortalecimento da espiritualidade. Então vale a pena assistir, é bem interessante. Me lembro também de ter assistido mais ou menos nessa época. Então tem esse relato, né? E outros documentários que a gente vai encontrar também. A própria história dessa garota que nós vimos ali, a primeira que foi mencionada na pesquisa, ela também virou um filme. E aí também existe ali um filme, se eu não me engano, é um filme americano que falava sobre a vida dela também. Mas muito bem, trazendo então essas ilustrações, que eu achei que era importante a gente embasar isso tudo antes de entrar simplesmente na resposta dos espíritos, né, se pode, se não pode. Primeiro a gente pega aquilo que nós temos hoje em termos de evidências, tá? Então, que nos ajuda a observar essa realidade. Porque é a mesma coisa, uma pergunta que seria feita: a mediunidade, os espíritos podem ou não podem se comunicar? Quer dizer, essa resposta ela acaba se tornando quase irrelevante diante daquilo que nós observamos vendo tantos médiums aí presentes. Então, o nosso objetivo não é perguntar se sim ou se não, mas é perguntar por quê e como. Porque não adianta dizer assim, não pode e pronto, né? E como eu comentei com vocês, isso no nosso encontro passado, esse tema já foi estudado em outros grupos de estudos, inclusive aqui no Pautalk. E eu me recordo, isso mais ou menos para o ano de 2000, até 2010 mais ou menos, né? Aqui no Pautalk esse programa ele trazia muitos grupos de estudos espíritas. E muitas vezes nós tínhamos 3 grupos, até 4 grupos, abertos ao mesmo tempo. E as pessoas frequentavam, tinha aqueles que frequentavam aquele que estava aberto, e tinha aqueles que eram fiéis àquele grupo específico, aquela forma de trabalhar específica, né? E dentre esses grupos nós tínhamos o nosso, que continuava nesse mesmo ritmo, né? E me lembro de uma vez que esse estudo foi apresentado, e os colegas que estavam ali participando tiveram discussões calorosas, muitas vezes até criando uma certa inimizade, porque se a terapia de vivência passada ela acontece e as pessoas trazem essas lembranças, se é permitido ou se não é permitido. E aí um dos argumentos que a gente observava era mais ou menos aquele debate que tem lá no Deuteronômio, no Antigo Testamento, onde muitos irmãos evangélicos leem esse trecho dizendo que Deus proíbe a consulta aos mortos. E inclusive coloca ali punição aos necromantes, né? O nome que é dado para aqueles que falam com os mortos, que deve ser apedrejado, que deve ser expulso, etc, etc. Então ali, você já pegou depois, né, Angelina? Mas ali naquela época, assim, eram muitos grupos, era muito interessante perceber ali a forma como os estudos se desenvolviam aqui no Pautalk. E muita gente frequentava aqui, muita mesmo. Então, quando nós pegamos o Antigo Testamento, nessa parte do Deuteronômio, e vemos ali que existe uma proibição de Deus para falar com os mortos, é bem interessante a gente perceber que a ideia de Deus proibir falar com os mortos, sendo que tem pessoas que têm contato com os mortos, como é que Deus pode proibir algo que Ele mesmo permite? Né? Então a ideia da mediunidade é assim também, a ideia da reencarnação também é assim. Porque não pode fazer. Então o argumento era esse. Os espíritos, é proibido fazer regressão de memória para lembrar de existências anteriores. Peraí, se você proíbe, é porque existe. Agora, quem está proibindo? Qual é o argumento para se ter essa proibição? Então, na verdade, o objetivo do nosso trabalho hoje
é exatamente entender por que isso acontece, como isso acontece e qual é o efeito sobre essa pessoa quando isso acontece. E não fica questionando se pode ou se não pode. Também, exatamente, Jerusa, porque assim como na mediunidade, a regressão de memória, eu queria saber se eu fui um faraó, eu queria saber se eu fui uma rainha, aquela coisa, né, que sempre tem. Todo mundo quer saber exatamente pela futilidade e não pela utilidade. Então, mas o debate que acontecia nessa época era se as pessoas concordavam ou não em fazer regressão de memória, concordavam ou não em se oferecer esse tipo de trabalho terapêutico. Mas como a gente colocou, não é uma questão de você permitir ou não permitir. O fato está aí, as pessoas lembram e pronto. Vamos entender por quê. Então vamos lá. Toda essa introdução que nós fizemos, exatamente porque esse é um caso que merece ser ilustrado, que merece ser compreendido, para depois nós começarmos a estudar isso pela perspectiva espiritual, né, foi necessário para a gente poder criar essa base de raciocínio. Então agora vamos aqui. Os espíritos então, né, Kardec perguntou mais uma vez, na 395, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? A resposta, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. E nesse caso aqui nós temos então, se lhe permitisse se permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Aqui nessa resposta, não é se fosse permitido ele dizer, no sentido de que há uma restrição por parte do mundo espiritual para não deixar a pessoa falar. Aqui o que quer dizer é se fosse permitido que nós aceitássemos aquilo que diz, como eu comentei com vocês, né, na Índia, no Sri Lanka, que são filosofias, que são países, são sociedades que entendem a reencarnação como algo natural, lá é permitido que você fale abertamente. E essas revelações extraordinárias que fazem sobre o passado é algo que faz parte daquela realidade. Mas aqui no caso do nosso mundo ocidental, alguém que faz um comentário como esse, como eu disse para vocês, de imediato ele é julgado como tendo transtorno mental, como tendo ali, né, um interesse escuso, como sendo uma farsa, alguma coisa assim. Então os espíritos colocam, vejam como é natural aquilo que eles apresentam para nós. Nem sempre é possível então ter isso. Não é que é proibido ou não é proibido. Nem sempre temos, assim como nós. Quem de nós aqui tem uma lembrança clara de uma existência anterior? Talvez nós tenhamos alguma intuição, tenhamos ali algum flash, mas se lembrar claramente, pelo menos entre nós aqui, ninguém comentou nada ainda. Mas muitos sabem o que foram e o que faziam. E aí a gente começa então a trazer deduções. Mas aqui então os espíritos colocam, se vocês permitissem que as pessoas dissessem, nós teríamos extraordinárias revelações. E essas extraordinárias revelações, elas dizem respeito, por exemplo, a questões históricas, a reflexões sobre a realidade do espírito. Tudo isso faria parte do nosso dia a dia. Então, quer dizer, hoje, esses elementos não fazem parte da nossa realidade, em termos de aceitarmos, falarmos disso abertamente. Mas no futuro, quando nós começarmos a ter o entendimento, de fato, de quem nós somos, de onde nós viemos, qual é o sentido da nossa existência, qual é exatamente a nossa essência, que é a essência espiritual, esse entendimento da reencarnação e das recordações passará então a ser algo natural para todos nós. Sonhos, por exemplo, que as pessoas podem ter de ter acesso a essas lembranças adormecidas. Mas ainda para nós existe uma dificuldade muito grande. Para ilustrar um pouquinho melhor, a gente volta então, você se lembra que a gente estava lendo, né, antes daquela nossa pausa de fim de ano e começo de ano, aqueles textos de Miramês.
E trazendo para nós aqui esse tema, eu achei legal a gente voltar então a ler aqui o que o nosso amigo tem para dizer para nós. Então aqui, Miramês, saber o passado, é aqui da questão 395, que ele comenta, né? Então ele diz assim: o passado de todos nós nem sempre pode ser revisto, e certamente conhecido, como já falamos em mensagens anteriores. Contudo, não podemos generalizar todos os casos. Algumas pessoas ficam sabendo de um pouco do seu passado por revelações espirituais, quando sabem fazer bom uso dessas revelações. Pouquíssimos têm alguma lembrança das suas vidas passadas. Para tudo existe o mérito que corresponde às necessidades. Saber o passado é responsabilidade da alma frente ao seu porvir. Antes da gente continuar, pouquíssimos têm alguma lembrança de suas vidas passadas. Exatamente isso que nós vemos hoje. Quando nós falamos, muitas pessoas têm essas lembranças. Quer dizer, muitas quantas exatamente? Muitas 20 pessoas no meio de 100 mil? Que muitos são esses então? Então, na verdade, é uma quantidade muito pequena de pessoas que trazem essas lembranças claras, né? A gente lembra da própria Dona Ivone, né, que é o caso mais concreto que nós temos, né, no nosso meio de estudo, em que ela não apenas viveu essas experiências, mas nós podemos acompanhar pelos relatos que ela apresenta para nós as consequências dessas lembranças na vida dela. Desde criança, tendo aqueles transtornos que ela sofria, de não se encaixar no meio onde ela se encontrava, de se ver como alguém estranho àquela família, né? Depois ela começou a ter contato com os espíritos e tudo mais. Então, quer dizer, a vida dela foi permeada de experiências bastante dramáticas no que diz respeito às experiências espirituais que ela acabou tendo, né? Mas segue aqui o texto. Às vezes, nem os espíritos de certa evolução têm permissão para lembrar de todo o seu passado. Tudo é gradativo, de sorte a ser suportado pelos sentimentos. Carga pesada demais para estragar todas as possibilidades que surgem na vida. Quem deseja crescer nos seus caminhos para Cristo deve se esforçar alimentando a fé e fazendo desabrochar o amor no coração. Para tanto, devemos imitar o exemplo de vida dos grandes espíritos que passaram por esse mundo, e dentre todos o maior é Jesus Cristo, padrão incomparável da bondade e do amor, lição viva para toda a humanidade. Muitos companheiros do plano físico desejam ardentemente saber do seu passado. Porém, se souberem da realidade, entristecer-se-ão nos caminhos, diante dos reparos que deverão fazer, por vezes com a própria vida. Ficando os seus registros no baú do esquecimento, é bem melhor para as lutas que se devem empreender. Se fosse permitido falar do passado a todas as criaturas, haveria muitas histórias para serem contadas e muitos livros para serem escritos. Por enquanto, o silêncio é a resposta. Quem deve aprumar voo para o desconhecido em aparelhos materiais não deve fixar o pensamento nos antigos instrumentos de viagem, ensina aquele que está usando no momento. As próprias enfermidades que o espírito escolheu no mundo espiritual, que agirão como esponja do seu passado, ficam escondidas nas suas lembranças, refletindo por ondas espirituais no seu presente, porque se a alma tivesse pleno conhecimento do ocorrido, poderia não deixar acontecer o que ela mesma escolheu para o seu resgate espiritual. Parece, aos olhos que ignoram essa verdade, que está pagando pelo que se encontra no seu inconsciente, mas não é. O que podemos dizer é que o karma se encontra no silêncio, mas vivo e presente na sua intimidade espiritual,
de maneira a mostrar ao espírito que as provas são processos de despertamento espiritual, capazes de acender a luz no coração e fazer abrir as comportas do amor na fonte da consciência. Meditemos coisas agradáveis que devemos fazer com os outros. Meditemos no amor que devemos amar os nossos irmãos. Meditemos na caridade, aquela que não julga e não vende, que Jesus inspirara nossos sentimentos para a verdadeira fraternidade. Estudemos, conversemos e compreendamos sim o passado, mas o de Jesus, porque Ele é a luz, é a escola de todas as criaturas. Ele é a libertação para os espíritos. Não convém pensar nem sentir as trevas, pois elas impedem o crescimento da alma. Se queremos saber das nossas vidas anteriores, e temos pressa de sabê-lo, basta que analisemos a nossa existência atual. Vejamos o que não deveríamos ter feito e consertemo-lo. Coloquemos na pauta da evidência esse trabalho interno e comecemos hoje mesmo lutando contra as nossas inferioridades, que Jesus aparecerá ao nosso lado, ajudando-nos a carregar a nossa cruz e inspirando-nos no trato com as forças espirituais. Saber o passado de outras existências somente para granjeou para tal conhecimento. Então, como foi colocado aqui por Miramês, a lembrança do passado não é apenas uma limitação para a grande maioria de nós aqui encarnados. É também para o mundo espiritual, porque muitos espíritos reencarnam ainda com as suas consciências não apenas presas na sua última existência, aquelas que eles deixaram para chegar até o mundo espiritual, mas também é uma necessidade que o espírito tem para que ele possa se equilibrar no presente, porque do contrário, tendo lembranças do passado, lembrando que os espíritos, em termos de personalidade, em termos de valores, de sentimentos, de estrutura psicológica, emocional, são como nós, não são diferentes. Então aquilo que pode gerar para nós algum tipo de desconforto, algum tipo de desequilíbrio, pode gerar também no mundo espiritual com muito mais intensidade, já que os espíritos não apenas se lembram, mas eles revivem essas lembranças. Então, quantos são aqueles espíritos que até gostariam de saber? E para isso, muitas vezes, são até encaminhados, orientados, auxiliados para terem determinadas recordações, até porque isso faz parte da sua necessidade de planejar o seu futuro. E para isso ele tem que lembrar daquilo que foi vivenciado, daquilo que foi experimentado, mas isso de uma forma muito bem direcionada. Talvez até de uma forma semelhante àquilo que nós vemos hoje em terapias de vivências passadas, em que nós somos conduzidos, somos direcionados para olhar para o nosso passado, não de uma forma ampla, escancarada e sem nenhum tipo de preparo, mas de uma forma muito bem conduzida, para que nós analisemos fatos específicos. Então, no caso das terapias de vivências passadas, nós temos, por exemplo, alguém que traz alguma fobia. Né? Isso exatamente, né? Então, a diferença entre espíritos e alma, né? Quer dizer, somos os mesmos seres. Então, no caso de terapias, por exemplo, alguém que traz uma fobia, uma pessoa que traz ali um conflito, que traz ali um incômodo na sua vida, e os terapeutas veem na regressão de memória a possibilidade de fazer com que o espírito, analisando um determinado fato do seu passado, e lembrando que não é simplesmente mostrando para ele o fato, mas é depois ajudando-o a lidar com essas lembranças, lidando com os sentimentos que são gerados. Então o espírito vê alguma coisa. Até lembro que eu comentei com vocês já de uma palestra que foi feita por um psicoterapeuta, um psicólogo, né? E ele tinha uma paciente que tinha um medo absurdo de baratas. Baratas. Né? Cheguei a comentar com vocês recentemente, mas só para a gente lembrar. E aí então ela era um pavor tão grande que a vida dela sofria a influência desse medo.
de estar sozinha num lugar, dependendo do ambiente onde ela está, onde teria a possibilidade de aparecer uma barata de trás de um móvel, por baixo de uma porta, qualquer coisa assim. Aquilo que para nós é aparentemente normal, né? Tendo ali aqueles que têm um pouquinho de medo, não tem, mas a vida dela era paralisada por causa disso. E aí então ela foi conduzida a uma terapia de vidas passadas, ou de vivências passadas, para se deparar com um determinado fato que desencadeou esse pavor que ela tinha. E aí foi então que a gente lembrou, que ela se viu, na sua última encarnação, o corpo dela em decomposição com baratas andando em cima do corpo. E essa lembrança ficou tão fixa, eu vou ver se eu acho. Eu acho que eu tenho essa palestra aqui guardada, de uma gravação, que foi transmitida até do CELD, lá do Centro Espírita Leon Denis, aqui pelo Paul Talk, e eu acho que eu tenho esse áudio guardado, eu vou procurar aqui. E aí então ele conta com mais detalhes, né, que conforme ela foi se deparando e percebendo que aquele corpo já não era mais, ela já não era mais aquele corpo, que aquele fato aconteceu no passado, que ela está numa condição diferente agora, etc, etc, etc. Então ela já tinha essa liberdade de começar a se mobilizar com mais liberdade sem essas amarras do seu passado. E aí depois o terapeuta, né, o psicólogo, vai então contando como foi a evolução dessa paciente até onde era permitido. Pois é, Angelina, então no caso dela, ele dizia assim que ela, naquele cômodo, ela tinha latas de inseticida espalhadas pelos 4 cantos do ambiente. Porque caso a barata aparecesse num canto, ela podia correr para o outro. Olha para você ver como isso é apavorante. Né? Então, assim, altura, escuro, medo de ficar sozinho e tantos outros, né, traumas que nós trazemos no nosso psiquismo, que hoje a nossa psicologia acaba vendo com certa limitação. Uma pessoa com depressão, por exemplo, o diagnóstico mais prático e mais clássico é ver exatamente ali os níveis bioquímicos do cérebro para ver o que causou esse desequilíbrio. Mas Joana, ela chama bastante atenção a esse respeito. Ela fala para nós que nós somos espíritos imortais. E muitas vezes as fobias, a depressão, a ansiedade e muitos desequilíbrios que nós vivemos não são efeitos bioquímicos. São, na verdade, eventos do passado que ainda se encontram vivos no inconsciente daquela pessoa. Porque ela é imortal, então muitas vezes uma depressão acaba sendo resultado de uma situação extremamente dolorosa no passado, muitas vezes até de uma consciência muito culpada, por um motivo que seja, não estamos generalizando, apenas trazendo ali um dos comentários que ela apresentou para nós, de alguém do passado que traz isso. E como que a nossa ciência atual, mesmo que seja uma ciência humana, como é o caso da psicologia, pode lidar com essa situação apenas analisando uma visão parcial do espírito. Ou melhor, a visão parcial do paciente. Porque só vai analisar assim, olha, vamos procurar aqui o que você viveu hoje, ou até a sua infância, que tenha gerado isso. Ah, minha vida é normal, eu nunca tive nada. Ah, então toma esse remédio que passa. E lá atrás o espírito traz, como foi colocado aqui pelo Miramês, no baú de memórias, eventos que ainda estão repercutindo no seu presente. Então, a ideia, o entendimento da imortalidade, o entendimento das lembranças do passado, o entendimento do esquecimento do passado, porém sofrendo as impressões dessas experiências anteriores no presente do indivíduo, é algo que, quando for compreendido, estudado e desenvolvido pelas nossas ciências humanas, especialmente aquelas que tratam de saúde mental, como é o caso, por exemplo, da psiquiatria, como é o caso, embora a psiquiatria seja uma ciência médica, a parte da psiquiatria trata com a mente. E a mente não dá para você pegar um catálogo e analisar a anatomia da mente, né? Cada indivíduo tem ali o seu psiquismo. E assim como a psicoterapia, então a psicologia, a psiquiatria e outras áreas das ciências humanas, quando tiverem tudo isso muito bem estruturado, terão uma ferramenta assim absurdamente poderosa, porque poderão trabalhar com o paciente no presente
mas também fazendo com que ele se depare com o seu passado. E é isso que a gente já comentou várias vezes. Imaginemos a legião de psicólogos no mundo espiritual que estão ali presentes para auxiliar todos os espíritos que estão aqui nessa faixa evolutiva em que nós estamos. Quantos de nós, ao desencarnarmos, teremos a necessidade de ter esse apoio dos espíritos? Porque nós precisaremos, inicialmente, basta a gente lembrar, por exemplo, Maria João de Deus, lá no livro Cartas de uma Morta, quando ela relata como foi difícil para ela chegar no mundo espiritual, lembrando que ela deixou para trás todos os filhos que ainda eram dependentes dela. Não dá para dizer assim, chacoalha a poeira e dá a volta por cima. É uma mãe que perdeu seus filhos. Pelo menos no entendimento dela daquele momento. A desencarnação dela, embora ela fosse um espírito que tivesse ali, né, um equilíbrio, um grau evolutivo importante, ela era uma mãe. E no momento da morte, para ela, significava perda, significava uma violação no seu instinto maternal. E como ela foi auxiliada por isso? Certamente ali teve também muito trabalho dos espíritos para poder fazer com que ela compreendesse essa nova condição, a necessidade dela, a importância dela estar agora no mundo espiritual e os filhos do mundo físico. E como nós já estudamos aqui tantos e tantos e tantos depoimentos de amigos que já trouxeram para nós, assim como nós já vimos também nos livros que nós já estudamos, como é difícil o espírito desencarnar. E como é difícil para determinados espíritos, para a grande maioria, na verdade, a reencarnação. E quem são aqueles que ajudam nesse processo de readaptação, tanto à realidade espiritual como na realidade física? São esses espíritos que trabalham com as nossas emoções. São esses psicólogos do mundo espiritual. Só que esses do mundo espiritual possuem uma ferramenta que é exatamente essa, o entendimento da imortalidade do espírito. Enquanto aqui no mundo físico, isso tudo não passa, para a maioria, de uma questão de crença, de uma questão de fé. Só que nesse caso das terapias, não se trabalha com fé, se trabalha com técnica. Só que é uma técnica limitada naquilo que o presente oferece para o profissional. E aquilo que o paciente entende sobre si mesmo. Quando quebrar essa barreira e começarmos a avançar para o passado, lá atrás nós começaremos a ver uma quantidade enorme de experiências que precisam ser trabalhadas. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Concluindo aqui, então, nós paramos na questão 395, né? Fizemos apenas a 395. E apenas não, né? Fizemos a 395. E no próximo encontro, 396, falaremos também sobre as pessoas que julgam ter vaga recordação do passado desconhecido e que apresenta como uma imagem furtiva de um sonho e que não se tenta reter. Não é uma simples ilusão? Então, enquanto Kardec apresenta essa 396 como aquelas pessoas que durante sonhos